O próprio Ramagem aparece no vídeo assim, valeu, obrigado, gente, valeu. Que ele sabe o que vai acontecer, pô. Sabe? Pra quê? Para nada. Para nada. O STF vai derrubar. Como eles não conseguem fazer nada, eles têm que tirar algum proveito para tentar mostrar para a população que fazem e agir no emocional da população. Olha, eu vou dizer pra você que o Ramagem é um cara muito inteligente. Eu vi uns vídeos do Ramagem na época da eleição, não sabia da capacidade dele. Ele é uma pessoa até que acompanhava o Olavo e tudo mais. E eu fiquei feliz inicialmente com essa notícia, né, envolvendo o Ramagem, né? Agora eu vou complementar para você uma outra pauta na sequência da Folha de São Paulo de hoje. Aliás, ontem, no final da noite, quase meia-noite, o jornalista César Feitosa escreveu o seguinte, ao título da reportagem: o que a gente já esperava, né? Porque no Brasil nós não temos liberdade, nós não temos legislativo. O Brasil é uma ditadura. Lenta, mas é uma ditadura que vai chegando aos poucos em todas as pessoas. Ouça o jornalista da Folha já dizendo o que a gente esperava. Ministros do STF dizem que decisão da Câmara a favor de Ramagem é inconstitucional. Ramagem e Bolsonaro. O projeto aprovado na Câmara para livrar o deputado Ramagem e beneficiar Bolsonaro e outros acusados da novela golpista não deve prosperar por muito tempo, segundo avaliam 4 ministros do STF ouvidos sob reserva pela Folha. Segundo eles, há um entendimento majoritário na corte que o movimento dos parlamentares é inconstitucional. Outro ponto levantado por esses ministros, incluindo o integrante do colegiado responsável pela tramitação e julgamento do processo sobre a trama do fim do governo Bolsonaro, é que a palavra sobre o tema será do presidente da primeira turma, Zanin. E você já sabe o que o Zanin vai falar. Para ministros, no entanto, Zanin já foi suficientemente claro sobre os limites para a atuação do legislativo em casos de ações penais contra parlamentares. Zanin reforçou a posição da corte ao enviar um ofício ao presidente da Câmara, Hugo Mota, destacando a competência da casa para analisar apenas os crimes que Ramagem teria cometido após a diplomação. Então, essa decisão do plenário da Câmara dos Deputados, que até fiquei surpreso pela votação, uma votação grande do plenário em favor do Ramagem. Legal isso, viu? Pelo menos é um sinal, a maioria da Câmara votou, ou se votou também já sabendo que o STF ia derrubar, não sei. O STF vai derrubar a decisão do Ramagem e essa do Bolsonaro, que o Gustavo Gayer tá cantando aí, mas esse Gustavo Gayer é ridículo. Não sei como as pessoas gostam. As pessoas gostam de ser ludibriadas, né? O Gustavo Gayer é um grande ludibriador da República. E aí fica enganando, fez um vídeo, ganhamos! Bolsonaro, ele cita Bolsonaro no vídeo. Nem o Ramagem, que é vítima disso. Cara legal, inteligente. Nem ele vai escapar, infelizmente, desse negócio do STF. Porque o Brasil não funciona. O Brasil é um regime de exceção. É um estado de exceção. Não tem lei nessa zorra. Eu já disse 1000 vezes. E não é discurso de derrotista. É discurso realista. Quer solução para a sua vida? Mude de país se você puder. Mude de vida. Não é pressão não. Viu? Ficar esperando que STF, que parlamento vai resolver, que deputado, você está lascado. Eu já disse, o Brasil, há muitos anos, eu tenho dito, desde 2022, muito antes da eleição, o Brasil é regime de exceção, vendo jornalistas presos por crime de opinião. O próprio Bolsonaro, em sua campanha, sendo lascado constantemente pelo presidente do TSE, o mesmo que ele foi dar risadinha, já sabia o que estava acontecendo, tentou fazer aliança com os inimigos. O Brasil é uma Cuba, é uma Venezuela, processo de venezuelização. Caramba, pô, o STF vai derrubar essa zorra. O STF não precisa de parlamento. O STF decide tudo no Brasil, vocês não estão entendendo? E muito menos o Bolsonaro. Muito menos o Bolsonaro. Aí vai lá o Gayer para anestesiar as pessoas, para enganar as pessoas. Ele e outros, grande vitória. Ai, que emoção. Até o próprio Ramagem nesse vídeo, coloca aí, por favor, Pedilara. Procura no Twitter, vai lá no Space Liberdade do Twitter, tem lá o vídeo dele lá fazendo live. Ai, ganhamos! Vencemos, não sei o quê, blá, blá, blá. O próprio Ramagem aparece no vídeo assim,
Valeu, obrigado, gente, valeu. Porque ele sabe o que vai acontecer, pô. Sabe? Tinham que ser mais sérios esses parlamentares nossos, né? Tratar que se eu fosse um deputado lá, não quero, pelo amor de Deus, tô distante desse negócio. Mas se eu estivesse lá, eu ia falar, olha, uma vitória aqui, votação expressiva, infelizmente nós temos no Brasil uma ditadura. Não sabemos o que a Suprema Corte fará com a decisão do Legislativo. Infelizmente eles vão derrubar em mais um ato inconstitucional. Eu diria esse tipo, eu faria esse discurso, mostrando a verdade para as pessoas, não anestesiando o povo. Agora eles, vencemos! Aí o povo, mais uma vez, né, nesse ciclo, esse vídeo aí, ó. Não, esse é um vício. Esse é o do Flávio, né? Um ciclo vicioso. É, vício. Aí depois não vai ter nada, aí volta, aparece outra coisa, e assim vai. Não é esse não é o do Geyer, esse é o do Geyer, que aparece, ele é o mais ridículo. Vencemos! E o Bolsonaro vamos tirar também! Vanessa. É aquele negócio, né? A gente vê o tempo inteiro a equipe de parlamentares bolsonaristas, ou até a Zambelli ali, patética, a Bia Kicis, a gente vê essa equipe de parlamentares bolsonaristas vivendo disso, Timóteo, de lacração. Como eles não conseguem fazer nada, eles têm que tirar algum proveito para tentar mostrar para a população que fazem e agir no emocional da população. Então, como eles agem no emocional, gritando, berrando, dizendo que venceu, demonstrando algum tipo de mérito. Mas, na minha opinião, mérito real, na minha opinião, não é minha opinião, é o que é certo. O mérito real está em você ser decente, em você ser transparente, em você ser verdadeiro. Esse é o mérito real. E não tem ninguém fazendo isso. Pouquíssimos, na verdade. Vê se o Ricardo Salles está aí gritando e berrando com essa turma de gado. Não tá. Entendeu? Onde é que mora a questão? É verdade. Votou. Mas está aí berrando, participando desse teatro patético? Não. Por quê? Porque ele sabe que não venceu. Então, a gente tem que olhar a seriedade das coisas. Você não vê em nenhuma pauta ideológica petista, em nada, esse tipo de estardalhaço e euforia. Eles fazem tudo e acabou. E, às vezes, esse tipo de coisa ainda prejudica mais ainda, porque trabalha em cima da ira. Se você faz as coisas quieto porque você quer que funcione, você faz e acabou, fica calado. E depois que o STF embargar, você produz um ato de protesto, movimenta. Mas essa euforia de vencemos é para realmente alimentar o eleitorado com dopamina, mostrar para o eleitorado, criar revolta do eleitorado contra quem tem poder e fazer esse eleitorado ser preso. Porque essa leva que está aí, possivelmente vai sair da cadeia. Então, eles precisam de mais gente presa para poder continuar esse processo de vamos soltar o povo, me reeleja para eu soltar a pessoa que foi lá, lutar pelo Brasil. Então, eu hoje olho essa cena e entendo que existe uma ação deliberada dos bolsonaristas para colocar mais pessoas atrás das grades. Porque aqui está aí, já vai sair, e eles precisam continuar esse esquema paulatino de idolatria, né, em torno do nome do Bolsonaro, em torno de tudo. Eles precisam continuar. Eles precisam ter alguém para dizer assim, nós vamos salvar fulano de tal. É a síndrome do herói. Eles não simplesmente agem com o que deveriam, agindo como parlamentares. Eles querem ser heróis da população, eles querem ser idolatrados pela população e produzem enganação e falácia o tempo inteiro. E já possuem um consórcio próprio para fazer isso, para endossar todo tipo de mentira e para, inclusive, utilizar esse consórcio para atacar qualquer um que os critique. São 10h05. Pablo Sonati. Sabe, Timóteo, a esquerda ela mantém o eleitorado nas rédeas com migalhas, né? Com assistencialismo, com compra de votos barato, essas coisas todas. E a direita, né? Como a gente vê ali, o Gustavo Gaia, eu vi o vídeo da Bia Kicis, uma senhora ridícula, sabe? Eu não sei, as pessoas não crescem, não amadurecem.
Ou são assim de essências e por isso quem é de essência, pau que nasce torto nunca se endireita? Será que é esse o ditado para esse povo? Eles fazem parecido com o PT. Eles vão alimentando o povo com migalhas. Isso é uma vitória? Vitória do quê, gente? Isso é uma derrota. Não deveria nem ter. Sinceramente, não deveria ter. Por quê? Porque isso foi perda de tempo, perda de dinheiro, o cafezinho que eles tomaram ali, o lanchinho que eles comeram, tudo saiu do bolso do brasileiro. Para quê? Para nada. Para nada. O STF vai derrubar. Um dos requisitos ali seria se o Ramagem já fosse deputado, mas ele não era, então vai cair isso, o STF manda nesse país. Tem uma coisa interessante até que eu pus no meu canal em relação ao Renato 38, que ele falou que o Lula disse o seguinte, Timóteo, você que gosta do Renato, ele falou o seguinte, o judiciário no Brasil não manda nada, quem manda são as relações, não sei se você viu isso, e é exatamente isso, a direita não tem relação, a direita é totalmente a par, ela até tem a população. A população é conservadora, ela quer trabalhar, quer ter sua família, enfim. Só que a esquerda tem a articulação, como o próprio Lula diz e o Renato 38 falou. Por isso que o STF manda tanto, por isso que o Lula manda tanto, e por isso que a esquerda por isso que a direita vai ganhando essas pautinhas que não servem para nada, que vai cair. Foi a mesma coisa quando eles votaram contra o Alexandre de Moraes, que ia enquadrar o Alexandre de Moraes, vencemos, passou, é verdade, passou. Mas chega no STF, eles derrubam tudo, porque são eles que mandam. E essas migalhas vão mantendo o povo acreditando neles. Assim como o PT dá migalhas para manter os seus eleitores, eles estão dando migalhas de esperança para os eleitores bolsonaristas. Eu vou dizer eleitores bolsonaristas, não são eleitores de direita. Porque quem é de direita realmente e consegue estudar, é complicado, Timóteo. Eu vou reafirmar mais uma vez aqui para vocês. As pessoas trabalham o dia inteiro, não tem esse mesmo tempo que a gente tem de saber tudo o que está acontecendo. Um conhecido meu, que é formado, tudo, ele tem uma empresa, ele falou assim, deveria colocar o Gustavo Gaia como um ministro do STF. E ele, juro, cara. É triste, é verdade. Daí eu contei a vida do Gustavo Gaia. Ele ficou tão triste, porque eu joguei um balde de água fria naquela esperança dele. Então, a gente tem que entender que o povo trabalha pra caramba, é escravizado nesse país, e não tem tempo de acompanhar a política como a gente acompanha. Lamento dizer pra você, Timóteo, Vanessa, a gente vive numa bolha, sabe? A gente tem que sair, perguntar pro padeiro o que ele tá vendo da política. Igual aconteceu comigo. E esse cara falou, o Gustavo Gaia, ministro do STF. Entendeu? Então, e é uma pessoa boa, uma pessoa estudada, formada, só que não tá a par da situação. E com esses videozinhos curtos que aparecem para eles, como esse vídeo do Nicolas de 100 milhões, chega para esse povo. Chega. Então, seduz. Um cortezinho de 1 minuto, 3 minutos, faz com que eles comandem a população. Quando você vai afinco, estuda realmente o que está acontecendo, é que você acorda. E estudar realmente qualquer assunto, seja um idioma, seja uma arte, seja matemática, quando você estuda afinco, você vê que é muito difícil e não é tão básico como o videozinho de 1 minuto de TikTok, que é isso que eles são, deputados de TikTok. Ô rapaz, que isso, não sai agora não, antes deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição, aproveita e já nos segue também, viu, @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu, um petista, viu, um cheiro mole, viu, meu irmão, então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu, @BradoRádio, aproveita e deixa o likeinho também, viu. Valeu, meu irmão, forte abraço e até a próxima.